Olá, boa tarde. Começamos aqui quarta-feira, hoje 20 de junho, mais um Política em Debate. Ao meu lado eu recebo o jornalista e colega da editoria de política, Vinícius Marques. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo Face, pela internet. Mais um Política em Debate e vamos às notícias. Hoje, pessoal, quem não viu ainda, a gente trouxe como manchete: vereadores são condenados por embolsar salário de apadrinhados. Essa é uma história, Vinícius, que há muito tempo a gente acompanhava, né? Desde 2014, quando começou uma investigação do Ministério Público. Para quem não viu, não teve oportunidade de ler, 4 vereadores de Catanduva, da última legislatura, eles foram aí condenados por improbidade administrativa, acusados de pedir uma parte do dinheiro pago de salário de assessores, Vinícius. O famoso Rachid, né? É o Rachid, e desta vez deu muito errado. Por quê? Os vereadores vão ter que devolver esse dinheiro para os assessores. No caso, ex-assessores, porque a Justiça julgou esse caso ontem. Uma ex-assessora também, ela foi condenada junto com os parlamentares. E olha só, Vinícius, dois vereadores ainda ocupam o cargo e eles tiveram aí um mandato cassado. Ou seja, se essa decisão transitar em julgado em segunda instância, eles deverão perder os seus respectivos mandatos. Situação grave, né? Sem dúvida, é grave, ainda mais do que dentro do folclore que se escuta na política nacional. Isso é um assunto que muitas vezes é comentado, é falado assim meio nos bastidores, que existiria, não existe. Em Catanduva, uma coisa que foi meio comprovada. Sim, acho que já como ocorreu também uma vez, se eu não me engano, José Bonifácio, não Olímpia. foi? Olímpia, a polícia até armou um flagrante. O assessor foi dar o dinheiro pro vereador e a polícia pegou no ato. Foi filmado, se eu não me Foi recordo. filmado também. Inclusive aqui, não é qualquer vereador lá em Catanduva, é só o presidente da Câmara, um dos envolvidos. Ou seja, é uma questão que deve estar dando muita repercussão lá na cidade. Sem dúvida, até porque a partir daí já pode, se tiver um desfecho político, né, Rodrigo, queria abrir um processo de cassação desses vereadores, isso, porque até transitar em julgado a questão, até segunda instância, isso, pelo que a gente conhece, vai mais uns 10 anos, né? Então demora bastante. Talvez em segunda instância seja um pouco mais rápido, mas até o fim do processo aí, caso eles tenham ainda exercendo a função pública, né, que aí eles pedem essa função pública, se tiver algum mandato, eles estão cassados, né? A Justiça, ela disse, a juíza que condenou, ela fala especificamente quem estiver ocupando o cargo de vereador nessa situação. Entendi. E é uma situação preocupante porque parece que o pessoal, os políticos, principalmente, eles não aprendem, né? A gente noticiou recentemente, porque a questão de Olímpia também, se não estiver enganado, foi no ano passado. Essa aqui foi uma questão anterior. Ou seja, há uma questão cultural aí que os vereadores que já recebem seus respectivos salários ainda querem dar aquela bocanhada no salário de assessor. Para que seria? Para fazer um caixa de campanha? Para que seria esse recurso? Eu não sei, Rodrigo. Ou simplesmente enriquecimento ilícito, né? Isso é uma coisa que, pelo menos agora com a condenação em Catanduva, mas o sujeito está precisando de um serviço, tem um cargo de assessoria ali, que usa um recurso público e, teoricamente, o vereador exige uma parte do salário do assessor para que ele seja, para nomeá-lo, né? Então ele fica com o cargo, não, sem a remuneração total. Normalmente salários de assessores também não são assim tão baixos, né? E aí, acho que ganância, enfim... A pessoa uma se acaba coisa, submetendo também ao assessor, né, porque precisa do emprego, né? Porque também pode dar uma questão criminal aí, essa questão também na esfera criminal, os vereadores já tinham sido condenados também. Então, realmente, a Justiça está dando uma lição aí para alguns vereadores lá de Catanduva, 2 vereadores, né, alguns ex-vereadores, e espero que aos poucos a cultura vá mudando em todo o país, porque se imagina, isso acontece aqui, se imagina aí nos locais mais distantes do país, nas cidades onde a necessidade é maior, onde as pessoas precisam de emprego, onde são municípios pequenos, onde a política é muito utilizada para que se tenha alguém em emprego. Imagina quanto isso não ocorre, a gente vê
situações que ocorrem, né? Pelo menos aqui já tem uma decisão, vamos ver o que o Tribunal de Justiça vai falar agora. Sim, eles vão recorrer, os vereadores que a gente conseguiu falar. Estão envolvidos aí o presidente da Câmara, o Ari Enfermeiro, né? E o Wilson Paraná, são 2 vereadores que possuem mandato. E o ex-vereadores, o Cido Verdureiro e o Palhaço Pimpão. Esses foram Quem os diria, vereadores. hein? Palhaço. Esses foram os condenados aí nessa decisão. Nesse caso não pareceu uma piada muito engraçada para ele, né? Justamente. Vinícius, aproveitando que a gente está falando de sessão de Câmara, né, de Catanduva, vamos puxar para a Câmara aqui de Rio Preto. Ontem você esteve lá na sessão da Câmara e foi mais uma vez uma sessão a jato. Parece que os vereadores tinham um compromisso inadiável. Olha, apesar de não ter nenhum jogo de Copa do Mundo no horário, Rodrigo, havia ali a votação da LDO, que é uma lei importante, que é a lei que traça todas as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Valor 1,7 bilhão. Que prevê o orçamento de 1,7 bilhão para o ano que vem, e isso ainda é definido na lei do orçamento, mas também com 7 emendas, né? Os vereadores 8 emendas, os vereadores que entraram com as emendas, fizeram as emendas e já abriram mão delas, que é mais uma coisa que fica até... Um acordo provavelmente com o gabinete do prefeito Edinho. Mas é inusitado, né? O vereador põe lá uma emenda para construir uma escola, depois na hora que vai votar, então ele não quer mais a escola. Aí falaram que não, vamos aguardar o executivo, o que ele pode fazer, que não adianta impor isso. E aí abriram mão da emenda, o Pedro Roberto de 7 e o Fábio Marcondes de 1. E o projeto foi aprovado rapidamente, assim como alguns outros, e os vereadores, eu percebia que eles estavam conversando bastante ontem, assim, e depois da sessão... Acelerando a sessão. Assim, pouca gente usou, também apesar do expediente reduzido por ter LDO, mas ninguém quis usar muito a palavra, tirando a exceção do Jean Dornelas, que falou bastante sobre um veto no projeto dele, o veto foi rejeitado do prefeito, e aí eles deram, como se diz aí, deram linha rapidinho. Na verdade está feito um lançamento de um evento do empresário Paulo Emílio, né, que é muito conhecido, e alguns... Rio Preto Country Blues, né? Eu creio que acontece sim. o mês que vem. Isso, então teve no Iguatemi lá um evento ontem, e aí porque eu fui perguntar para alguns vereadores, né, porque vocês estão falando tanto, você não vai? Aí, enfim, aí descobri, aí alguns foram, né? Acho que, se eu não me engano, foram, inclusive o prefeito também passou por lá, o Edinho passou por lá, alguns secretários, que realmente é um empresário de prestígio. Agora, chamou atenção, de fato, a rapidez da situação. Mas sobre o fato da sessão, teve essa questão do veto, o prefeito teve mais 2 vetos rejeitados. Deve vir adinho por aí. Esse projeto do Jean Dornelas fez muitas críticas ao prefeito sobre a semana de conciliação. É inegável que a contestação sobre a legalidade da lei... Esse veto caiu? Caiu. Então, a gente percebe... reservar 5% de receitas para terceirizadas, pagar, garantir trabalhistas, questões trabalhistas, para evitar um monte de rolo de terceirizadas que sempre dá. O projeto do Pedro Roberto também foi derrubado, então o governo não consegue... Esse projeto do Pedro Roberto, inclusive, os 5%, você segurar os 5% que é pago pela empresa terceirizada, do valor do contrato, tem como objetivo, o vereador tinha como objetivo aí, garantir o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários. Por quê? A empresa vem, presta o serviço, eventualmente ela rompe o contrato com a prefeitura, vai embora da cidade e deixa todos os seus funcionários a ver navios, né? Ninguém recebe nada. Não vou dizer que acontece bastante, mas já aconteceu e as situações os valores não são pequenos. A gente teve uma recente decisão, acho que em torno de 5 milhões que o município tem que receber, primeira instância, até acabar um processo desse, vai muito tempo. E o pior de tudo é que o funcionário que fica em Rio Preto, ele entra contra a empresa e contra a prefeitura. Decisões da Justiça do Trabalho no sentido de que a prefeitura responde solidariamente, arcando com todos esses direitos trabalhistas. Depois ela tenta receber. Inclusive tem uma decisão recente aí de uma empresa que parece que está no Rio de Janeiro, não se sabe bem aonde, né? Não se acha mais ninguém da empresa e ela tem que pagar aí, acho que uns 5 milhões, uma empresa que ninguém consegue entender quem é o responsável por ela hoje, né, Rodrigo? Então, mas foi derrubado o veto, então... Sim. Então a gente percebe que essa questão de ADINS, que o Preto já foi campeão de ADINS há um tempo atrás no Tribunal de Justiça. Caminha para voltar, porque o tanto de veto que está tendo... Né? Realmente, com alguns argumentos jurídicos... Não que o vereador não tenha também prerrogativa de derrubar o veto no plenário, não é isso.
é uma falta de sintonia, e mostra uma falta de sintonia entre o executivo e o legislativo. E também uma questão de, vamos levar a discussão para o judiciário, né, Tapetão. Resolvendo o tapetão, né? Agora, porque se tem uma lei, há um entendimento de que é legal, há um entendimento que não é ilegal, vamos ver o que a justiça diz. Curiosamente, recentemente, teve algumas leis barradas aí pela prefeitura, que chegou na hora de decidir o tribunal, ela deu, vamos dizer, favorável ao vereador, né? A gente vê, por exemplo, a questão de IPTU, de desconto de IPTU, que aí está para enumerar as situações que ocorreram especificamente com relação ao IPTU. Agora, essas outras aí eu não dá para prever o que vai acontecer, né? Mas com certeza vai parar na justiça. Falando em justiça, Vinícius, outro assunto também que a gente vai abordar aqui, pessoal, é a questão da CPI da EMURB. O prazo da CPI oficialmente acabou no dia 14 de junho, né? O presidente Jean Charles conversou com o presidente da CPI da EMURB, que é o vereador Marco Rillo, e disse, olha, daqui para frente vocês não têm mais aval nem para usar a sala e usar a estrutura da Câmara para fazer as oitivas. E nessa segunda-feira você acompanhou um depoimento aí, mais um depoimento, né, do empresário Wagner Costa, né, Vinícius? Ele que é o pivô ali de todo um escândalo envolvendo a empresa pública, que começou com aquela questão que a gente sempre está comentando aqui no programa, a fraude na licitação da área azul digital. E ainda continua mais de 6 meses, quase 7 meses já, continua tendo alguns desdobramentos, inclusive, que agora começa a bater de fato as portas do gabinete do prefeito Edinho, né, Vinícius? Sem dúvida, esse assunto ainda já está na justiça também, né, que já há ações contra esse próprio Wagner, contra a ex-presidente da EMURB, por causa dessa... A Vânia Pellegrini. Da Vânia, por causa dessa questão dessa licitação. Agora o Wagner voltou à CPI na segunda-feira, mas uma CPI já considerada encerrada, né? Então, o depoimento dele foi dentro do gabinete do vereador Marco Rillo, não teve presença de equipes, que é sempre gravado os depoimentos pela TV Câmara. Ele faria uma cariação, inclusive, com o Gibran Velasquez, que é o diretor administrativo atual da EMURB. Que não foi também, porque, teoricamente também é obrigado, considerando que o presidente da Câmara considerou encerrado. Essa celeuma começou por causa de uma lei do Gerson Furquim, aprovada no meio, durante o trabalho da CPI, falando que tem que contar dias úteis, né? Dias úteis, e aí não mais os dias corridos para efeito de prazo de comissão. Isso, Rodrigo, muda completamente, porque você vai ter o prazo de parou, feriado, é domingo, é sábado. Então eles estão alterando. As contas da comissão, então o prazo deveria acabar só em agosto, porque a lei expressa ao falar que essa nova metodologia vale para CPIs em andamento. Ocorre que o presidente não pediu um parecer jurídico e não é um entendimento jurídico desse, embora o presidente seja do mesmo partido do Edinho, do prefeito, né? Ele falou que se ancora especificamente no parecer jurídico, e agora o presidente da comissão parece que vai entrar na justiça nessa quarta-feira, ainda com um pedido de obrigação de fazer, ou seja, que a justiça determine que o presidente seja obrigado a reconhecer que a CPI tem condições. E agora sobre... Que ainda não acabou o prazo dela para investigar. Agora, com relação ao que foi dito, por exemplo, pelo Wagner, é que ele afirmou que foi feita uma reunião com ele, com a Vânia, ex-presidente, com o Gibran, que é diretor lá, para que fosse, veja bem, estou com depoimento aqui, Rodrigo, para simular a necessidade de um aporte da prefeitura na EMURB para o aplicativo da área azul digital. Simular, foi a palavra, porque na verdade, segundo ele, o dinheiro seria para salários. Se isso for comprovado, o prefeito Edinho Araújo pode estar numa enrascada, hein, Vinícius? Porque a Câmara, a gente já trouxe uma informação publicada na coluna do Rogério Castro, na coluna do Diário, de que se a CPI conseguir comprovar que o aporte de 350 mil destinado à EMURB, que era para uso exclusivo do aplicativo, para colocar o aplicativo de pé, o aplicativo da área azul digital, foi desviado esse dinheiro para outras questões dentro da própria empresa pública, pode sobrar para o prefeito, né? Inclusive improbidade administrativa. Hein? É uma questão que estão tratando mais politicamente ali.
ainda não há o desenrolar, além das ações que já existem específicas sobre o prefeito. O que o governo tem dito, o Edinho disse outro dia, que não foi desviado nenhum centavo, e até falou, perguntei a ele se o dinheiro tinha sido usado para salário, não só para aplicativo. Ele falou, esse é o problema da EMURB, que tem autonomia para ver isso. Ele já... Essa reportagem que você trouxe, há uma preocupação do prefeito em já descolar, descolar, apesar de que ele assinou a lei, né? A lei que previa a destinação do aporte. Ele que assinou o projeto, a lei, estabelecendo que o aporte de 350 mil era específico para o aplicativo, né? E não poderia ser usado para outra coisa dentro da EMURB. Né? Isso foi uma emenda incluída pelo Jorge Menezes. Será que eles vão querer colocar na conta da Vânia Pellegrini, que estava lá ainda? Normalmente quando sai a pessoa, normalmente vai na conta de quem saiu, que nem o Wagner aqui, embora tenha procedimentos abertos contra ele e tudo, ele afirma categoricamente, não havia necessidade de 350 mil, ele chegou até usar que isso foi uma fantasia, 350 mil era uma fantasia, pelas contas que ele apresentou, ele ganhou a licitação por 80, tinha mais 90, dava menos de 200. E a prefeitura, a EMURB, diz que é um caixa único, ou seja, o aporte entrou dentro de um caixa único e foi saindo para pagamentos diversos, para pagamentos... Mas pelo balancete dá para saber, né? Inclusive de folha, se for um caixa único, não há como afirmar-se que não foi. Por isso que há 6 meses a prefeitura não afirma categoricamente foi, nem que não foi. Porque se afirmar que não foi, vai ter que comprovar como não foi, se é um caixa único. Então o dinheiro está rodando ali dentro de um caixa único para pagar, inclusive, o que? Folha de pagamento de salário. O que a lei era expressa pela emenda do Jorge Menezes lá, que ele já tinha, quando colocou essa emenda, mas não colocou de uma maneira muito clara, mas uma informação de que tinha atraso de pagamento de salários e que ia para salário. Depois lá, então, expressamente para a área azul digital. O Jorge fez essa emenda, né? O Jorge Menezes. O Jorge apresentou uma emenda no projeto do aporte, prevendo que o uso dos 350 mil era exclusivo para a questão da área azul digital. Ô Vinícius, aqui a gente tem a participação, por exemplo, até o Marcão me passou aqui, do Herbert de Souza Vinha. Ele fala que a Comatic, por exemplo, uma empresa que prestava serviço pela prefeitura, não teria pago ainda os direitos trabalhistas. A CCS também não teria pago também os direitos trabalhistas de algum dos trabalhadores. Aí é um caso que a gente tratou aqui e deve ser levado para a justiça. Continuando na questão... A gente agradece e vamos até dar uma apurada. A decisão recente, eu não me recordo qual empresa que foi. A Comatic é uma empresa que já tem um tempo, eu acredito, que fez um serviço de prefeitura. Não sei se atualmente tem contrato, mas vamos dar uma apurada em relação a isso. Outra questão também que a gente viu que hoje tem novidade é, no caso, outro abacaxi para o governo Edinho Araújo, que é a questão das favelas de Rio Preto em relação ao Brejo Alegre. Não, essa daqui é da Vila Itália. Da Vila Itália. As duas favelas, né? Estamos dor de cabeça para o governo, né? O que é hoje? Sem dúvida, é uma coisa que deixaram aí passar, vai pôr no barraco, põe outro, e depois na hora que vai tentar tomar alguma medida mais rigorosa, vamos dizer, em relação a isso, já esbarra numa série de fatores que vai colocar em risco crianças que estão ali, um monte de gente, são muitas famílias, são mais de 400 pessoas, parece já, na Vila Itália. Agora temos uma decisão recente aqui, inclusive dessa segunda-feira, publicada hoje no Diário Oficial da Justiça. Foi um particular que entrou ali, na Vila Itália, uma parte da prefeitura, uma pública, outra parte é particular. Foi feito um pedido liminar ali para reentregar, ocupar a área de volta, também foi negado, né? Não vamos dar mais detalhes sobre isso amanhã. A prefeitura não conseguiu tirar esse pessoal ali da área, também no Tribunal de Justiça esse pedido foi negado, e agora esse particular também tentou sem sucesso, né? A situação já está mais do que uma bola de neve. Lembrando que está correndo um prazo de 60 dias, o pessoal lá do Brejo Alegre, da favela do Brejo Alegre, muitos já deixaram ali até o local, né? A Justiça concedeu uma liminar a pedido da própria Prefeitura para fazer a reintegração da área lá ocupada pelos moradores lá do Brejo Alegre, né? Isso, uma questão que a gente vê em município, por exemplo, como São Paulo, na Grande São Paulo, ocorre muito, né? Quando tem cumprimento dessas determinações, não é uma coisa simples, é uma coisa que cabe em confronto. Alguns estão saindo já
querendo evitar isso, né? O prazo é para que seja feita a desocupação voluntária e não sendo, tem a autorização do uso, claro, com uma série de restrições da força, mas vamos ver, força policial, vamos ver como é que vai ser se desenrolar aí, Rodrigo. Assunto preocupante. Só para a gente finalizar, só para passar para vocês, o Tribunal de Justiça também aumentou aí a indenização, o valor da indenização em ação de danos morais proposta pelo vereador Renato Pupo contra o Paulo Paulera, Vinícius. Ontem até você conversou com o Paulera, te deu um retorno, até pelo WhatsApp ele gravou uma mensagem dizendo que vai reverter a situação. Você acredita que isso possa acontecer mesmo? Não sei, já tá 2-0, vamos dizer, para outra parte ali, né? Agora tem uma... Aumentou de 15 mil a indenização para 25 mil, né? Isso. Ele espera uma decisão favorável em última instância, onde fala que o vereador ele tem autonomia para dar, emitir opinião e questão assim. Isso é uma linha muito fina sobre essa questão da autonomia, onde que invade uma outra esfera, não é? Tanto é que a Justiça não só manteve a decisão, como aumentou o valor da multa. Então, pelo tanto de quantidade de coisas que a gente escuta os vereadores falar ali no meio da sessão, também já tem mais ações parecidas rolando, é melhor os vereadores às vezes controlar um pouco mais, né? A afirmação foi, ele fala que não fez uma acusação, mas era um tema bastante delicado e que foi lido um boletim de ocorrência, uma questão complexa que envolvia relação sexual com uma pessoa que tinha feito um BO, que ela já tinha algum problema, parece que já não... Segundo a mãe dela, ela teria problema psicológico, essa pessoa que acusou o Pupo de manter relação sexual com ela e com outras autoridades da cidade, né? Várias autoridades. Várias autoridades. O Paulo Paulera expôs isso da tribuna da Câmara. Ele disse que tem a prerrogativa do vereador na tribuna, é uma questão que ele tem o uso da palavra dele é inviolável. A Justiça já entendeu que não em primeira instância, o Tribunal de Justiça confirmou que não é bem assim. Agora ele pretende levar esse caso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, o STJ, para tentar reverter essa condenação. O Pupo já disse, agora o Pupo está também colhendo aí esses dividendos dessa questão. Ele disse que se o Paulera não conseguir reverter essa decisão, os 25 mil reais, ele vai ganhar a título de indenização de danos morais. Ele vai fazer uma doação ainda lá para o Hospital Bezerra de Menezes, Vinícius. Vamos ver o fim disso, né? Porque é mais um processo que vai mais agora. Os dois são desafetos declarados, né? Sem dúvida, isso já é inegável, tanto é que não foi, ele leu esse boletim de ocorrência, talvez por isso, né? Tá certo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Vinícius, agradeço pela participação e pelas informações. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos. Pessoal, um abraço e até a próxima.